Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é microagulhamento. Microagulhamento é uma técnica que eu considero ela extremamente versátil e eficaz. E o que a gente pode aprender com ela? Será que dá para tratar tudo com microagulhamento? Por exemplo, o que não dá para tratar com microagulhamento? Gordura localizada dá para tratar com microagulhamento? Não dá para tratar com microagulhamento. Celulite dá para tratar com microagulhamento? Não. Microagulhamento é destinado a tratamentos de epiderme ou derme. A gente consegue atividade e um efeito muito interessante a partir do momento que a gente estimula derme e epiderme no sentido de promover uma renovação celular e também estimular a produção de colágeno e elastina para melhorar as características da pele como um todo. É muito interessante isso, porque quando a gente trabalha com um instrumento desse tipo, que ele tem aqui 540 agulhas, e ele é utilizado de forma sequencial no organismo, como isso mecanicamente promove uma resposta inflamatória e isso nos ajuda na melhora daquele tecido. É muito interessante isso, e artigos científicos relatam que esse tipo de procedimento ele fica na memória da nossa pele mesmo depois de 6 meses daquela pele ter sido estimulada. Olha que interessante isso. Isso é o fundamento. E para quem nunca viu, quando você olha para essa sequência de agulhas, que se você olhar de perfil você vê várias agulhas enfileiradas, se você olhar de frente também outra sequência de agulhas enfileiradas, fala assim, nossa, esse negócio deve cortar muito, deve doer muito. E na verdade, o microagulhamento, ele segue um princípio que eu já falei isso algumas vezes, que é o princípio da mesoterapia, e também é o princípio de fakir. O que é o fakir? Aquele cidadão que deita lá numa cama cheia de prego e ele acaba não se furando e até outras pessoas andam sobre ele e tudo mais, às vezes colocam peso. Por que ele não tem uma perfuração e morre? Porque os pregos são distribuídos numa distância exata e também de forma que ao colocar o corpo em cima, em nenhuma das regiões eu tenha mais ou menos pressão. Olha que interessante. Então, microagulhamento, ele lembra esse princípio mesmo do fakir. Ele quer garantir esse tipo de resposta, ele quer estimular de forma geral sem machucar. E aí você vai perceber o seguinte, se você for pesquisar na internet, você vai verificar o seguinte, que a gente tem 2 tipos de microagulhamento. O microagulhamento que ele geralmente ele é acompanhado de muito sangue, e o outro microagulhamento que ele necessariamente não precisa apresentar tanto sangue, mas que ele é um procedimento que chegou às camadas que deveria chegar e que apresenta um orvalho de sangue, ou seja, gotículas de sangue, pequenas quantidades que também estimulam o que a gente deseja estimular. Então, o fundamento é esse. O fundamento é um processo inflamatório onde a gente vai estimular a superfície do corpo para que ela transforme isso em resposta positiva. Tá? Então, vamos seguir aqui falando a respeito desse microagulhamento. Precisa morrer de medo do microagulhamento? Claro que não. Tudo feito com segurança e prudência, ele traz uma sequência de resposta que você vai ver que é muito interessante. Ok? Então, quais são as regiões a serem tratadas com microagulhamento? Ou melhor, quais as disfunções que a gente pode tratar com microagulhamento? Vamos lá. A gente pode tratar
com microagulhamento. Região capilar. Capilar. É isso aí. Queda de cabelo, alopécia, né? Dependendo do tipo, masculina, feminina, a gente consegue tratar com microagulhamento. Por quê? Lembra que eu te falei que eu tenho uma sequência aí de 540 agulhas, pelo menos? É um instrumento estéreo. E na região capilar, dependendo da situação, é mais interessante utilizar o microagulhamento do que a mesoterapia. Por quê? Se aquela superfície ela for desprovida de muitos cabelos longos, o microagulhamento ele é mais interessante porque ele estimula mais, dói menos e é um procedimento mais rápido. Então, se eu conseguir, por exemplo, aplicar sobre uma superfície de um couro cabeludo que tenha pequena quantidade de cabelo ou que tenha cabelo curto, é muito mais fácil. Essa parte corta. Então, se eu for aplicar em um cabelo curto ou que não tenha cabelo, é muito mais fácil. Por quê? Quando eu passar com o roller, ele não vai enroscar nesses cabelos e isso vai também, além de estimular derme e epiderme, ele também vai estimular a circulação periférica do couro cabeludo, que ela é muito menos protegida pelo tecido adiposo do que na maioria das partes do nosso organismo. Então, capilar ele funciona muito bem. Inclusive, eu gosto até de mostrar para vocês como que isso acontece de uma forma efetiva. Agora, todo tratamento capilar, seja por qual maneira que você vá utilizar, todo e qualquer tratamento capilar, ele exige tempo, tá? Várias sessões e tempo. Então, isso é uma das situações que eu preciso ter em mente quando eu for tratar região capilar, ok? Se eu pensar em rosto, face, posso usar o microagulhamento? Pensando em duas coisas: rugas e flacidez. Posso. É extremamente recomendável. Extremamente recomendável, porque aquela região ela vai ser estimulada através das aplicações do roller. Aquelas agulhas em contato, promovendo o aprofundamento adequado, ela vai trazer ali para aquela pele um tipo de, pele, presta atenção, vamos retomar as atividades, vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer, vamos produzir aí mais elastina, mais colágeno, vamos hidratar mais. Então ela chama a atenção da pele para responder às necessidades que aquele organismo deixou para trás como primícia. Então, o microagulhamento ele faz isso. Também a gente pode trabalhar flacidez corporal. Flacidez corporal que eu falo aqui é aquela flacidez cutânea, tá bom? Não vou trabalhar aqui flacidez de músculo com microagulhamento, até porque as agulhas não têm essa capacidade de se aprofundar e chegar numa camada tão mais profunda que seria o músculo. Então, a gente fala de uma flacidez corpórea, mas uma flacidez tecidual, falando em pele, em derme. Aí sim. E eu também consigo trabalhar muito bem as estrias. No caso das estrias, a gente sabe que houve um rompimento de fibra e que a gente tem uma situação de cicatriz. E essa situação de cicatriz, ela precisa ser preenchida de forma mais uniforme possível para que eu possa garantir aí a sua menor expressão. Porque o processo de estrias eu consigo eliminar 100%? Não, não consigo. Foi uma cicatriz, houve um rompimento de fibra, ela foi expressa na superfície da pele.
E eu não consigo. Agora, o que eu consigo fazer é melhorar muito aquele aspecto. E quando eu tenho estrias, que são estrias que estão distribuídas por uma região muito grande, é muito viável você trabalhar com microagulhamento. Por quê? É um processo rápido, é um processo que você consegue fazer numa região extensa, menos doloroso e com muito estímulo. Então, por exemplo, você já viu aquele tipo de estrias que são estrias pós-gravidez? Onde a mulher em volta do umbigo, ela tem aquele aspecto como se fosse um sol. São várias estrias de várias espessuras que são ramificadas a partir do umbigo. É uma coisa super desagradável que a pessoa muitas vezes não tem como nem mascarar aquilo. Então, nesse tipo de situação, imagina, se você vai fazer um trabalho artesanal de estria por estria, ou se você vai usar um roller, e aí com aquele procedimento adequado, eu vou distribuir, vou varrer, vou escanear toda aquela superfície e ainda assim depositar alguma substância que promova um efeito eutrófico para ajudar naquele processo de mascarar ou então reduzir o tamanho daquelas estrias. Então ele vai te facilitar muito no processo. O microagulhamento bem feito, ele é um procedimento rápido e de alta eficiência e com um risco de contaminação menor, se você souber como trabalhar para evitar as intercorrências. Então fica atento que a gente vai conversar a respeito desse procedimento e o que a gente pode fazer para potencializar o seu efeito. E eu gosto também de trabalhar essa linha de raciocínio. Bom, Nilson, você fala muito a respeito de mesoterapia, né? E toda vez que a gente fala de mesoterapia, as pessoas gostam de correlacionar uma coisa com outra. Mesoterapia, com eletroterapia, com isso, com aquilo, posso fazer isso misturado com aquilo, outro e tal. Então, eu já penso assim quando eu vou fazer algum material para vocês. O que eu posso selecionar? O que eu posso correlacionar? Bom, então vamos lá. O que eu posso utilizar? Microagulhamento, mesoterapia ou eletroterapia? O que eu posso? O que é melhor? Agora há pouco mesmo eu já te falei a respeito do capilar. Se você vai trabalhar com uma pessoa que ela já tem o cabelo curto, ela tem uma região específica de falta de cabelo, é muito mais rápido, muito menos desconfortável você utilizando microagulhamento do que a mesoterapia. Ela vai ser eficiente, ela vai facilitar a permeação das substâncias que a gente vai estar trabalhando ali e a resposta muito provável ser mais rápida, tá? Agora, quando você não tem uma área que é favorável, porque o roller, como o próprio nome diz, é um rolo. Olha aqui, ó. É um rolinho. E ele vai caminhar naquela superfície. Eu preciso ter acesso para fazer um procedimento bem feito. Se eu não tiver acesso, não vai adiantar, não vai me ajudar. Então, aí a mesoterapia, com a agulha eu consigo direcionar melhor e colocar a substância em locais de maneira muito mais acessível. Então, eu preciso ter espaço, eu preciso ter acesso para usar um roller sem trazer um malefício de, por exemplo, enrolar uma série de cabelos, machucar a pessoa durante o processo. Então, eu tenho que selecionar isso. Ok? Então, aqui eu falo para você também a respeito da eletroterapia. Bom, eu desejo aqui no microagulhamento promover uma resposta inflamatória. Falei isso para você desde o princípio. Eu vou lá com uma série de agulhas, um procedimento relativamente rápido, eu vou repetir esse procedimento em determinados locais, fica aí que eu vou te mostrar como. E eu tenho como objetivo ali uma resposta inflamatória, que isso vai me facilitar a produção de colágeno e elastina e trazer uma dinâmica diferente para aquela pele.
Se eu fizer algum procedimento de eletroterapia aqui que minimiza a resposta inflamatória, é interessante? Não, não é. Porque eu vou retardar ou então vou neutralizar a resposta do microagulhamento. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora, eu posso, por exemplo, fazer um microagulhamento hoje, depois de 15, 20 dias, fazer uma radiofrequência? Posso. Porque aí, se o meu objetivo é trabalhar a flacidez, eu vou potencializar a resposta de produção de colágeno, estímulo de colágeno e elastina de forma mais eficiente. Então aí é produtivo e é bom você fazer. Nilson, aí eu posso fazer, por exemplo, um microagulhamento hoje, depois de 20 dias, uma radiofrequência, aí depois de uma semana da radiofrequência fazer um microagulhamento e fazer ciclos assim? Claro que pode. Porque, olha só, esses 20 dias vão ser tempo suficiente para aquela resposta inflamatória aguda minimizar. Vai ser tempo suficiente para aquele tecido se reconstruir e se cicatrizar, porque promove uma lesão ali. Então, as ondas e o aquecimento da radiofrequência não vão prejudicar em nada, e sim lembrar aquela pele que ela precisa continuar trabalhando para que a gente tenha a resposta satisfatória. Então, esses são os cuidados, é a linha de raciocínio que você tem que manter para poder adquirir a resposta que você precisa no tempo certo, com a coerência que o tecido vai aceitar. Então você precisa estar atento para isso, falar assim, poxa, isso é bom, isso é ruim, como que eu faço? Entendeu? Então essa é a linha de raciocínio. Um procedimento não pode prejudicar o outro. Posso fazer um microagulhamento hoje, daqui a 15 dias fazer uma mesoterapia naquelas estrias que são menores, de menor volume e tudo mais, porque na mesoterapia a pessoa sente mais dor, mas eu gosto do resultado da mesoterapia e o microagulhamento vai continuar o estímulo? Claro que pode. Uma coisa não atrapalha a outra. Entendeu? Então, sempre isso. E sempre a ideia do menos é mais. Então, aqui eu posso também trabalhar ou combinar o microagulhamento com outras técnicas. Por exemplo, às vezes você pega uma superfície que eu tenho um tecido que ele está muito espesso. Para eu ter um tecido que ele está muito espesso, eu tenho uma camada de tecido queratinizado muito espessa. Então, às vezes, isso é um processo que dificulta até a entrada das agulhas que eu tenho no roller. E o que eu faço para facilitar esse processo? Eu posso usar, por exemplo, uma endermo, fazer um peeling de diamante, ou seja, eu vou remover mecanicamente aquele excesso de queratina para facilitar o trânsito do roller. Posso fazer isso numa mesma sessão, instantes antes de eu administrar o roller, ou num processo combinado, por exemplo, uma semana um, uma semana outro. Eu não posso fazer isso numa pele sensibilizada, numa pele extremamente fina, uma pele extremamente desidratada, eu não posso fazer isso. Mas, por exemplo, vou trabalhar uma superfície de estrias e eu estou percebendo ali que aquela superfície ela está muito queratinizada, uma pele desidratada, muito espessa. Posso antes fazer o enderma? Posso fazer um peeling de diamante? Pode. E na sequência, removendo, você vai trabalhar ali o microagulhamento. Posso associar técnicas assim, posso associar cremes, deve até associar. Agora, quais são as substâncias que a gente vai trabalhar lá para potencializar o efeito do microagulhamento? Então, ou seja, microagulhamento mais substâncias. Quais são as substâncias que podem somar ao processo de microagulhamento? Porque eu tenho que te dizer que o microagulhamento, só ele, por si só, ele vai promover o estímulo que eu desejo e ele vai trazer a resposta que eu desejo. Quando eu falo de capilar, ele
quando eu tenho a agulha penetrando no tecido do couro cabeludo e promovendo aquele sangramento ou a formação do orvalho de sangue, o que vai acontecer? Ali eu tenho fatores de crescimento que vão estimular aquela superfície, mas eu posso trabalhar muito melhor. Quando eu falo de face ou do rosto, o microagulhamento já vai estimular o processo inflamatório, vai hidratar mais aquela superfície? Vai. Só ele, por si só, isso. Quando eu falo em estrias, em flacidez, a mesma coisa. Mas pensa aqui comigo. Quando eu faço a movimentação do roller naquela superfície, eu tenho ali, passando por aquela superfície, 540 agulhas. E eu não passo uma vez só. Eu vou em um sentido 8 vezes, no outro sentido 8 vezes. Então, eu vou fazendo milhares de orifícios. E posso te falar, quando a gente trabalha com cosméticos ou quando a gente trabalha com correlato, o nosso maior desafio é atingir camadas mais profundas da pele. E se eu não aproveitar isso nesse momento, em que momento que eu vou aproveitar? Então, o que eu faço? No microagulhamento, eu vou associar substâncias com características eutróficas e, dependendo da situação, venotróficas, para estimular a resposta que eu tenho através do microagulhamento, ou para potencializar, que é melhor ainda. Então eu vou usar aquela série de furinhos que eu estou fazendo, que eu vou usar isso para facilitar a penetração e a permeação da substância, que muitas vezes eu precisaria de uma substância super tecnológica para conseguir chegar a camadas mais profundas. Mas no processo de microagulhamento, eu faço isso e potencializo com a disponibilidade das substâncias ativas com o objetivo que eu desejo. Na grande maioria das vezes trabalho com substâncias eutróficas, silício, vitamina C, eu posso trabalhar com biotina, posso trabalhar com depantenol, uma infinidade, coenzima Q10, posso trabalhar também com Skin Buster, que é aquele complexo de mais de 50 substâncias com efeito hidratante, posso trabalhar com tudo que eu quiser. E olha só, venotróficas, na grande maioria das vezes, elas ficam destinadas principalmente aos tratamentos capilares. E o que é mais interessante do microagulhamento é que eu não preciso trabalhar com substâncias exclusivamente estéreis. Por quê? Aquele canal ele é extremamente seletivo, mas só que tem que ser uma substância de grau farmacêutico, ou seja, eu não posso trabalhar com qualquer substância, eu tenho que tomar os cuidados com a asepsia, com a produtividade do produto, não é qualquer substância que eu vou administrar naquela superfície, mas necessariamente ela não precisa ser uma substância estéril, mas ela precisa ser uma substância compatível com o processo de pós-microagulhamento. Então é assim, vamos falar de forma genérica. Se eu fizer um microagulhamento, eu posso passar um creme na superfície? Mas peraí, qual que é o objetivo do creme? Ali tem vitaminas e tudo mais, mas o creme é uma substância extremamente viscosa, vai aumentar o tamanho das partículas, vai dificultar a permeação da mesma forma. Então é interessante que eu trabalhe com preparações cosméticas ou correlatas, fluídas, que facilite a permeação ou a penetração da substância até camadas mais profundas. É esse o cuidado que a gente precisa ter. E é bom sempre você trabalhar com substâncias em menor quantidade. Por quê? Eu não fico expondo aquela substância ao ambiente da minha clínica e depois eu botejo ela numa superfície previamente lesionada. Então é interessante que, e muitos fazem isso, que as substâncias que a gente trabalha ali seja suficiente para um procedimento. Ou seja, mais ou menos 5 ml é mais do que suficiente para você despejar naquela superfície e deixar disponível para uma permeação e uma resposta que lhe seja favorável. Veja só, é isso que você não pode abrir mão de se conscientizar. Uma pergunta que ela tem diminuído, mas o microagulhamento,
o instrumento que a gente usa para o microagulhamento, esse roller, ele está disponível no mercado assim de uma forma bem, que eu diria, de fácil acesso. Ou seja, se eu entrar agora em um site de comercialização lá e fizer uma busca, eu acho o roller. Eu acho o roller para comprar e qualquer pessoa pode comprar. Ele não é restrito a profissionais habilitados e tudo mais. Então, muitas vezes, e até pessoas que não têm conhecimento do assunto, falam assim, não, eu tenho um roller desse e eu uso, eu faço assim, faço assado e tal, e depois eu limpo ele direitinho e guardo. Olha, gente, isso daqui é semelhante a uma agulha que se aplica uma injeção. Você aplica uma injeção intramuscular e você vai precisar tomar outra injeção daqui a uma semana e você fala assim, não, vou guardar essa seringa, essa agulha aqui para eu tomar a injeção da semana que vem. É esse o objetivo? Eu posso fazer assim? Posso. Claro que não. Não é seguro, não é higiênico e existe a proliferação sim. Ah, mas eu vou usar álcool 70, eu vou usar clorexidine, eu só vou usar em mim. Tá, você tem lá os seus micro-organismos, o ambiente também tem micro-organismo, em condições favoráveis e com material humano biológico disponível, a sua proliferação ela é exponencialmente maior. Então, não se deve usar isso. Ah, o roller é caro, então na composição de preço do seu tratamento, você vai colocar um valor que seja compatível com aquele tratamento que você está realizando. Não vai colocar em risco a sua segurança e a segurança do seu cliente. Roller uma vez. Abriu, você vai perceber que ele tem uma embalagem semelhante de uma seringa. Você vai abrir aquele invólucro que é utilizado especificamente no processo de esterilização. Você vai abrir, expor ele durante o procedimento e posteriormente descartar em uma caixa de pérfuro cortante, porque é um lugar de material pérfuro cortante que fura ou que corta, contaminado por material biológico. Então tem que tomar esse cuidado. E a outra pergunta também que ela é corriqueira, porque geralmente os profissionais de estética eles podem utilizar roller de 0,5 milímetros, 0,5 milímetros é o comprimento da agulha, até 2 milímetros, 0,5 a 2 milímetros. Então, e a nossa mentalidade ela é um pouco corrompida, no sentido de achar que sempre que eu colocar mais eu vou ter mais resposta. E na verdade, eu particularmente costumo trabalhar muito com o roller de 0,5 e de 1 centímetro. Por que eu trabalho com isso? Porque, veja, aqui o roller ele tem um lugar onde eu coloco o meu dedo, ok? E esse, onde eu coloco o meu dedo, ele que vai indicar a força que eu vou fazer o procedimento, entendeu? Então eu não preciso de mais que 1 milímetro de profundidade ou de tamanho de agulha para atingir a profundidade que eu desejo, porque eu quero trabalhar em nível de epiderme e derme. A epiderme, na região mais espessa, ela tem 0,4 milímetros. Você vê que mesmo com um roller de 0,5 eu já começo a atingir a derme, e assim, com o roller de 1 eu atingo mais do que suficiente da derme que eu necessito. Então a questão toda está baseada em você saber o fundamento e não também da agulha que vai estar aqui no roller. Então o que eu te recomendo? Principalmente se você está começando, use o de 0,5, vá tendo o domínio do roller para você utilizá-lo no seu dia a dia. E depois você vai perceber que você não vai necessitar de mais que 1 milímetro de agulha para trabalhar. Outra situação também, a outra pergunta é qual que eu devo usar? Qual que é melhor utilizar? Roller ou Dermapen?
roller esse que está na minha mão. Dermapen eu tenho aqui, em outra situação eu te mostro também. Eu acho os dois muito interessantes, mas o Dermapen eu considero que seja um equipamento, porque ele é elétrico, né? Ele é um equipamento que ele deve ser utilizado por profissionais que já têm uma certa experiência. Porque a gente parte do princípio que tudo aquilo que é eletrônico, ele é mais fácil de ser utilizado. Mas no caso do Dermapen, quando eu faço o ajuste da profundidade da agulha, que ele varia lá de 0,20 ou 0,25 até 3, o que eu colocar ali ele vai expressar. Porque deixa de ser o controle da minha mão para a reprodução de uma máquina. Então, muitas vezes você pode incidir em acidentes. Então, eu trabalho muito mais com roller do que com Dermapen, porque o Dermapen ele funciona como uma forma de carimbo. Se eu desejo aquilo, se eu estou tratando uma região específica, pontos específicos, ok, sem problema nenhum. Mas agora se eu estou varrendo uma superfície total, eu tenho que saber o que eu estou utilizando. E eu te recomendo, se você for usar o roller, comece o mais suave possível e vá aumentando a força da expressão do roller gradativamente. E você vai chegar no consenso, a partir da sua experiência, qual é a força empregada em cada região. Agora o Dermapen, você vai ajustar na menor agulha possível e você vai aplicar ela na superfície tomando o cuidado desejado. E ainda o Dermapen tem uma discussão se deve arrastar, se não deve arrastar, mas não é o assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Os cuidados que eu devo ter antes de fazer um microagulhamento. Bom, eu preciso verificar a integridade da pele. É importante que a pele esteja íntegra. Uma pele ferida ou uma pele lesionada, ela não deve ser fruto de um microagulhamento, porque aquela pele ali já está num processo de recuperação. Por exemplo, uma pele acneica, eu posso fazer um microagulhamento? Na minha opinião, você não deve fazer, porque a acne, ela não é provocada simplesmente por uma disfunção da glândula sebácea, mas ela também é acompanhada de um micro-organismo. E quando você passar aquelas 540 agulhas, você vai distribuir ela na superfície da pele e não vai ter a resposta que você deseja. Ou melhor, vai ter uma contaminação em larga escala, que não vale a pena. Durante o procedimento você deve tomar cuidado com a antisepsia, você deve tomar cuidado com a reclamação do cliente, você deve saber exatamente o que você deseja naquele procedimento, para não trabalhar o excesso. Costumo insistir que menos é mais, ok? O pós, o que a pessoa sente após um microagulhamento? Geralmente ele sente uma sensação de esfoliação. Eu costumo dizer para os meus clientes que fica parecendo que ele foi para uma praia ou ficou exposto ao sol sem a utilização de um protetor solar. E isso trouxe para ele uma sensação semelhante de uma queimadura. Então, eu já oriento o meu cliente o que ele vai ter, ou o que ele pode esperar do pós-atendimento no microagulhamento. Tá? Eu vou te dar aqui um protocolo em linhas gerais. Em linhas gerais, eu vou te dar um protocolo aqui de microagulhamento, que ele passa primeiro por uma antisepsia. Primeiro passo, antisepsia. Com álcool 70, cloroxidina, você vai deixar aquela superfície em condição adequada para você trabalhar com agulhas, ok? Segundo passo, se você for trabalhar região de face ou couro cabeludo, eu te recomendo fazer um processo de anestesia tópica. Se você ver aí nos meus vídeos, você vai ver que eu recomendo fazer antisepsia com álcool, depois eu aplico anestésico, depois de 10 minutos removo com álcool novamente, depois aplico nova camada de anestésico, depois removo com álcool e realizo o procedimento. Tá?
tem um vídeo meu no YouTube que você tem todas essas informações, como usar o anestésico para antecipar ou para diminuir a dor em procedimentos estéticos invasivos. 3. Vou fazer um micro agulhamento. O microagulhamento, o que ele consiste? De você trabalhar com instrumento na vertical, na horizontal e na diagonal dos dois lados. Olha lá, na diagonal, ó, eu tenho que fazer isso. Sendo que cada um desses tracinhos é uma ida e volta 8 vezes. Olha aqui, ó. Olha aqui o roller na minha mão, na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu paro aqui, nunca fazer isso. Você vê como segura o roller e isso vai danificar a pele. Fiz os 8, ergo, vou pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, aí viro e vou pro outro lado. Depois na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dessa forma. Depois diagonal. E assim eu vou seguindo. O grande cuidado é de você não arrastar o roller. E assim também. Ok? Você vai perceber que durante esse processo vão formar gotículas de sangue. Você pode massagear ele naquela superfície e vá fazendo isso por quadrantes. Imagine que você vai fazer roller em toda essa superfície. Faz esse quadrante, depois faz esse, depois faz esse, depois faz esse, sucessivamente. Acabou de fazer aqui, massageia, você vai estar de luva, com aquele resíduo, pequeno resíduo de sangue naquela superfície, porque você vai fazer uma máscara rica em fatores de crescimento para qualquer uma das situações, qualquer uma das regiões que você estiver tratando. Isso é extremamente importante. Então, faça isso. Distribua. Quando você concluir todo o processo, você vem com soro fisiológico, de preferência gelado. Por que de preferência gelado? Porque ele também vai trazer uma sensação de calmante para aquela pele. A pele vai estar extremamente quente, porque um dos processos, uma das respostas inflamatórias é o aquecimento, rubor. Então quando você vem com soro fisiológico, gelado, ele dá aquela suavidade para a pele. E também o soro fisiológico ele facilita o processo de cicatrização. E eu te falei que na superfície da pele, quando eu faço os furinhos, eu quero aumentar a permeação e a penetração. Com o sangue que saiu, geralmente aquele sangue vai obstruir esses furinhos aqui. O sangue ele vai obstruir. Então quando eu venho com o soro fisiológico, eu desocupo esses orifícios com o soro fisiológico, uma massagem suave, com uma gaze e tal. E por fim, eu venho com a substância ativa que eu desejo. Venho aqui na superfície, despejo e massageio com os meus eutróficos, fatores de crescimento. O venotrófico vai depender do que eu quero tratar. E eu vou cobrir essa superfície e eu deixo aquela máscara ali. Tá? Geralmente eu recomendo para o cliente que ele deixe aquela máscara por 2 horas pelo menos, para ele poder mexer naquela região. E se ele for tomar banho depois daquilo, depois das 2 horas da máscara, use uma água o mais fria possível. Tá? Te dei aqui uma visão bem panorâmica a respeito de microagulhamento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você dá aí o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? E se você tiver perguntas, sugestões, também pode escrever no comentário. A gente vai procurar o mais rápido possível responder o seu questionamento.